os livros que falam do livro Tornando-se Marginal, Visualizando e Criando o Futuro da Educação, de Tom Rudnick. E hoje eu estou aqui com este livro, que me foi muito importante, chamado Mindset, da Carol Dweck. Esse livro aqui, ele foi muito importante porque na minha caminhada de mais de 10 anos para compreender e para implementar a educação imaginal, a aprendizagem imaginal, em primeiro lugar, lá no Colégio Shunji Nishimura, né, o colégio pioneiro, eu tive que começar a me aprofundar nos conceitos. Eu comecei a descobrir que as palavras, elas tinham muitas camadas, e se eu ficasse na superficialidade, eu ia ter também uma implantação superficial. E se isso acontecesse, eu não iria conseguir entrar em outros lugares para fazer essa implementação. Esse livro é importante porque ele se conecta com vários temas importantes do imaginal, como, por exemplo, a autonomia. Outra coisa importante desse livro é que ele se conecta diretamente com dois dos 9 elementos que precisam estar em sala de aula para que você tenha uma aula imaginal acontecendo. Os elementos são cultura de confiança e neurociência. E todo mundo já sabe que cultura de confiança é meu elemento queridinho, que eu tenho como a base fundamental dos 9 elementos, porque nele se convergem muitos outros elementos. Se você não consegue construir uma cultura de confiança em sala de aula, dificilmente você vai conseguir fazer personalização, dificilmente você vai conseguir fazer com que os alunos atuem de forma colaborativa uns com os outros. Então, por isso que, para mim, o livro Mindset, ele é tão importante para que a gente possa fazer aprendizagem profunda. Esse livro, ele parte da experiência da autora como professora, que dentro da sala de aula, ela tinha alunos que tiravam notas muito baixas, alunos que tinham desempenho nota zero. E quando os alunos recebiam nota zero, esses alunos se frustravam, muitos choravam, muitos entendiam que o zero era um ponto final, era algo definidor do seu caráter, da sua personalidade e do seu desempenho. Incompetentes. É assim que uma pessoa se sente quando ela tira zero. E tudo começou a mudar quando essa professora começou a desafiar o sistema de notas e, ao invés de utilizar a nota zero, ela começou a utilizar duas palavras. Ela disse ainda não. O ainda não, ele já não é mais o ponto final. Ainda não passa a ser um novo horizonte que se descortina e abre novas possibilidades para que o aluno possa depois compreender e realmente chegar no ponto onde ele precisa chegar, que é aprender. É para isso que serve a escola. A escola não é uma fábrica de rótulos. A escola não é um lugar onde você vai determinar os seus sonhos por uma régua que estabelece um nível baixo. Não. Pelo contrário, a escola é um lugar de sonhos. E o Imaginal está aqui para resgatar isso também. Então, tudo começa dessa maneira na vida da Carol Dweck. E esse livro, ele é uma delícia de ser lido, porque nós encontramos várias histórias, vários cases, e que foram alvo do estudo dela, de entrevistas que ela fez com esportistas, com professores e professoras, pais e mães. Então, esse livro, o tema desse livro, mentalidade, ele não está restrito só para a área da educação. Ele é um livro que é para ser utilizado para a gente entender desenvolvimento humano. Uma pesquisa norteou uma parte desse trabalho.
No que se trata essa pesquisa? Se trata sobre a maneira que nós elogiamos as pessoas. Eles pegaram um grupo de crianças, dividiram em 2 grupos e eles deram um desafio para os 2 grupos. O mesmo desafio foi dado para os 2 grupos, um quebra-cabeça para ser resolvido. E o primeiro grupo, eles foram elogiados quanto à sua inteligência. Então, por exemplo, os professores olhavam os alunos que conseguiam montar o quebra-cabeça e falavam assim: "Puxa, como você é inteligente, você é muito esperta, muito esperto, parabéns por ter conseguido construir esse quebra-cabeças". E o segundo grupo foi elogiado de uma maneira diferente. O segundo grupo, eles foram elogiados não por aquilo que eles eram, mas o elogio estava associado àquilo que eles fizeram e ao processo. Por exemplo, os professores chegavam para os alunos e diziam assim: "Eu vi o quanto você se esforçou, porque parte desse desafio era muito difícil e eu vi que você tentou visualizar a maneira correta de resolver esse problema e etc." E dessa maneira as crianças foram elogiadas. Na sequência desse experimento, os pesquisadores colocaram diante das crianças um desafio ainda maior, ainda mais complexo do que o primeiro desafio. E como é que será que foi a reação das crianças? No primeiro grupo, houve uma grande rejeição por parte das crianças para realizar aquele teste. Enquanto que no segundo grupo, a grande maioria, se não todas as crianças, resolveram assumir aquele desafio, encarar o desafio e tentar resolvê-lo da melhor maneira possível. Qual é a conclusão que se chega nesse estudo? Quando você elogia a criança por aquilo que ela é, como por exemplo, você é inteligente, se essa criança recebe um desafio que ameaça esse elogio na identidade dela, ela não vai colocar isso em risco. Ela já tem um prêmio para ela de que ela foi chamada de inteligente. Se ela não conseguir resolver aquele problema, então analogamente ela vai entender que ela é burra, que ela é um fracasso ou que ela está enganando as pessoas. Já o segundo grupo, que foi elogiado pelo processo, pelo esforço, não só pelo talento e pela identidade, essas crianças elas entenderam que elas podiam, num desafio mais complexo, não só colocar isso à prova, ficar com medo e colocar isso à prova, mas se autodesenvolver e ganhar novas habilidades. Sair do lugar onde ela está e ir para um lugar melhor. Esse é o pensamento do desenvolvimento. E assim, nesse livro, nós podemos ter a definição daquilo que é a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, ou em inglês, né, o mindset fixo e o mindset de crescimento. Todas as histórias contadas aqui nesse livro, e os pensamentos da professora Carol Dweck, faz a gente pensar, ressignificar coisas muito importantes na nossa vida, como pais, para muitos que são técnicos esportivos de alta performance, né? E para nós que trabalhamos como professores, como educadores. Mindset fixo e mindset de crescimento é uma maneira de nós, professores, pensarmos, de ensinarmos as crianças essa nova mentalidade, e isso precisa nos levar não só a uma forma diferente de pensar, mas até uma forma diferente de falar. Porque falar é a materialização dos nossos pensamentos. Então é muito importante que nós possamos toda hora estarmos pensando se estamos presos num mindset fixo ou num mindset de crescimento. Você pode perguntar para as pessoas e elas todas vão dizer: "Ah, eu sou uma pessoa que tem mindset de crescimento", e todo mundo quer evitar o rótulo do mindset fixo, né. Só que a grande verdade é que nós somos uma mistura ambulante das duas coisas.
A história da nossa vida construiu mindset fixo em certas áreas e mindset de crescimento em outras. Tudo que nós precisamos fazer após a leitura desse livro é fazer uma espécie de ressignificação. Ressignificação de palavras como, por exemplo, esforço. Todo mundo acha que ser talentoso é melhor do que ser esforçado. O esforçado parece que é o burro que precisa trabalhar. A verdade é que nós somos ambos. Nós precisamos ser esforçados e nós carregamos dentro de nós dons e talentos que nos são naturais e que muito nos veio pelos nossos gostos pessoais, mas a gente precisa entender que tudo na nossa vida exige esforço e o esforço é que faz a gente se desenvolver. E os nossos alunos, eles precisam compreender isso. Esse pensamento precisa estar embebido no planejamento do trabalho do professor e precisa estar no dia a dia da sala de aula junto com os nossos alunos. Esforço é tão valioso quanto talento. A gente precisa ressignificar também a palavra fracasso, porque a gente está toda hora pensando em sucesso e a gente se acha merecedor de sucesso a todo tempo, mas sucesso, principalmente sucesso pessoal, é algo que nesse sistema que nós vivemos, nesse sistema educacional e social que nós vivemos, o nosso sucesso está sempre sendo ameaçado por algum concorrente. Nós temos que ressignificar a palavra fracasso, porque grande parte da aprendizagem, ela vem do fracasso. Só de pensar num bebê de 9 meses a 1 ano de idade, na fase que ele está aprendendo a andar, quantas quedas são necessárias para que um bebê aprenda como fazer isso da maneira correta e começar uma grande fase de desenvolvimento da sua vida, que é começar a caminhar sobre as 2 pernas. Tudo isso, essa ressignificação, ela é feita através da nossa reflexão sobre o que é o mindset fixo e o que é o mindset de crescimento. No livro, ele traz o exemplo de uma professora chamada Marva Collins, uma professora lá de Chicago, no estado de Illinois, e ela tinha uma sala de aula ali de crianças de 7 e 8 anos de idade, uma sala terrível, como, por exemplo, numa sala de aula onde no primeiro dia de aula uma criança bateu na outra com um martelo, ou uma criança que desmontava a lâmina do apontador de lápis e com a lâmina ela cortava o casaco, os chapéus e as luvas de todas as crianças que estavam no armário. Ela teve crianças na sua turma, nessa turma específica, né, não era ao longo dos anos, não, era dentro da mesma turma, uma criança que mudou de escola 13 vezes. Olha só que coisa, são muitos os perfis ali, e estranhamente, naquela sala de aula da professora Marva, as crianças tinham alto desempenho, apesar do histórico, elas conseguiam. E isso chegou até no noticiário chamado 60 Minutos, um famoso noticiário dos Estados Unidos, e o entrevistador, ele foi fazer uma matéria sobre a professora e esses alunos. E esse entrevistador, ele estava toda hora provocando as crianças para tentar entender, por que as crianças gostavam tanto da escola e por que elas gostavam tanto de frequentar a sala de aula da professora Marva. E os alunos e o entrevistador, ele falava assim: "Mas a escola de vocês é uma escola muito rígida, vocês passam o dia inteiro na escola, vocês precisam ler muito, vocês têm muitas atividades, a hora do almoço é muito curta, você não acha que a escola é muito dura com vocês?" E as crianças que estavam ali dentro da sala de aula da professora Marva, eles falavam assim: "Eu gosto que a escola seja assim, porque ela nos desafia a ser melhores." Era essa a ideia central que existia na cabeça dos alunos e que foi construída com a ajuda da professora. Mas o ponto central da Marva Collins era o que ela pensava a respeito daquelas crianças, como ela enxergava aquelas crianças.
e isso mudou o jogo, não só para a professora, mas principalmente para os alunos. Os alunos encontraram alguém que acreditava nelas. Os alunos encontraram alguém que acreditava que elas podiam alcançar degraus mais altos no seu desenvolvimento. E era isso que acontecia com os alunos da professora Marva Collins. Esse é um grande exemplo do que pode acontecer quando nós compreendemos o valor da mentalidade, do mindset de crescimento. E é por isso que esse livro ele não é só delicioso de ler, porque tem tantas histórias de sucesso, e quando nós temos as histórias de fracasso, esses fracassos nos ajudam a entender como nós podemos alcançar o sucesso. E ele é um livro que vai te ajudar não só na esfera profissional como um educador e educadora, mas como pai, como mãe, como cônjuge. E eu espero que você faça uma boa leitura em combinação com o Tornando-se Imaginal e que você possa construir caminhos parecidos que eu construí na leitura desses dois materiais.